Aproveitemos o recolhimento que a Casa Espírita nos proporciona e o contato com o magnetismo positivo, energias renovadoras, acrescentadas pelas falanges benditas que, atendendo às nossas rogativas e sendo um braço de nosso Senhor Jesus, estão por toda parte para compartilhar aquilo que conquistaram no que tange ao equilíbrio, à saúde, à paz, decorrentes da comunhão que se estabelece com Deus na criação dos pensamentos edificantes, de atitudes nobres que dignificam a qualidade de espírito imortal que todos somos. Se fazem luz em nosso caminho e, quando se aproximam, nos deixam antever as recompensas dos esforços, do trabalho, do crescimento evolutivo que todos estamos lançados nas encarnações que se sucedem. Agradeçamos a Deus porque nos deu a vida e nos colocou nela para sermos felizes. O Pai generoso, Pai amoroso, aquele que criou toda a natureza com leis sábias, justas, perfeitas, a quem nós queremos pedir e permita aos nossos anjos da guarda, aos nossos guias espirituais, que venham estar conosco em mais essa reunião de estudo e de trabalho, que de alguma forma esse círculo de oração que agora se forma possa servir de lenitivo, possa servir de consolação, possa servir no auxílio também aos desencarnados que são atraídos para este momento, que eles consigam encontrar aquilo que precisam para vencer a matéria, para se desprender do que aqui os retém como algemas poderosas, e que através das mãos suaves e benfazejas dos assistentes espirituais, até o final deste encontro, eles possam ser conduzidos aos abrigos, aos hospitais de tratamento, às casas de misericórdia no astral superior. Muito obrigado, Senhor Jesus, Mestre amado, muito obrigado, Espíritos amigos, por mais esta possibilidade de aprender e de praticar os ensinamentos do Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós estamos continuando o livro 4 do estudo aprofundado de doutrina espírita. Ele tem o título de Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus. É um material organizado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, e nós estamos no módulo 3, os vícios e as virtudes. Hoje nós já avançando para o roteiro 3, que vai falar dos sofrimentos humanos, origem e causas, para que na próxima quarta-feira, fechando o módulo 3, ainda falando dos vícios e das virtudes, no roteiro 4 vamos estudar a necessidade de transformação moral, e assim finaliza este módulo. Ainda não finaliza não, esse costuma ter 4, esse tem mais roteiro. Teremos ainda o roteiro 5, o poder transformador da prece, faz parte desse módulo, e ainda teremos virtudes, conceito e classificação. Esse tem mais roteiro do que nós estamos acostumados, esse tema. Só aí que nós vamos passar para o outro módulo. E o que a gente tem percebido?
nós temos percebido como ele é um material de estudo e muitas vezes nos estudos espíritas nós temos um misto daqueles que já vêm estudando há muito tempo, mas também nas casas espíritas costumam, em outras reuniões, costumam chegar sempre pessoas novas. Existe sempre uma rotatividade de pessoas que chegam na casa e vão embora, e um grupo que se torna um núcleo, que consolida, que fica mais firme. Então ele vem trazendo a informação, mas ele esse material ele não muda rápido para outra. Ele vem reforçando para que os ensinamentos adentrem a nossa alma e a nossa cultura espiritual. Porque invariavelmente todos nós somos originários de outras religiões, ou nessa encarnação nós viemos da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, alguns, mas mesmo aqueles que desde o nascimento frequentam as casas espíritas, é muito provável que se tenha vindo de outras religiões, já que o Espiritismo ele tem o seu advento em 18 de abril de 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos. Portanto, ele tem muito pouco tempo, ele não tem 200 anos. Se a gente considerar que o intervalo entre encarnar, o tempo que fica aqui e desencarnar, é uma média de 100 anos, então pode ser que nós tenhamos já espíritas encarnados pela segunda vez, mas que isso é raridade, é muito difícil, Já não é a maioria. Então esse material ele tem essa finalidade de tirar da nossa mente algumas culturas espirituais que nós adquirimos fortemente, está arraizada em outras encarnações. Por isso que às vezes dá a impressão de repetição. Mas parece que nós já estudamos isso, parece que nós já ouvimos isso quarta-feira. E é verdade. Ele vem trazendo com outros textos, de outras formas, uma maneira de ensinar a mesma coisa, para que a gente possa devagar substituindo alguns conhecimentos, algumas ideias que nós tínhamos por uma ideia nova, porque o Espiritismo ele é uma ideia nova. Se a gente considera o Evangelho de Jesus a boa nova, a notícia nova para a Terra de 2000 anos, então imaginemos a doutrina espírita que vem no século passado e agora que ela vai alcançando devagar, vai se multiplicando até chegar em todos. Então, o tema hoje é sofrimentos humanos, origem e causa. Se a gente partir sempre do Criador, que é o que a gente tem feito nos nossos estudos, nós vamos ver que Deus ele é justo. É um dos atributos dele. Hoje nós não vamos falar dos atributos que a doutrina espírita apresenta de Deus, porque o tempo ele passa muito rápido. A gente começa a falar, daqui a pouquinho já acabou o tempo que a gente tinha reservado para o estudo. Vamos nos ater a isso. Deus ele é justo. Ele é muito mais do que isso, mas hoje nós vamos nos ater nesse atributo de Deus. Ele é justo. Portanto, se ele é justo, tudo o que decorre da sua criação, e tudo é criação de Deus, é justo. Então, partindo dessa premissa, os sofrimentos que acontecem na Terra, por mais aterradores que seja, até combinam, terra aterrador ou aterrorizantes que pareçam e mexam com o nosso campo emocional, porque gera impacto, você sofrer e ver o sofrimento do outro, ele é decorrente de uma causa justa, porque Deus é justo. E se não fosse assim, ele não deixaria que ninguém sofresse. Agora, nós nunca poderemos colocar a responsabilidade dos sofrimentos em Deus. Ele não tem nada a ver com o sofrimento. Quando ele cria o espírito, ele cria o espírito para felicidade. Qual é o objetivo de cada um de nós? É alcançar a felicidade.
Só que a felicidade completa, ela pode ser alcançada somente quando o espírito alcança a perfeição. Está pertinho, né? Está ali na outra esquina já, né? E isso não é ruim, gente. Isso é instigante, é estimulante, né? Que a gente dá vontade da gente prosseguir, de aprender mais, de fazer, de acontecer. Porque se já é tão fácil também, nós não íamos sair do lugar. É, exatamente. Praticar. Através do esforço e da boa vontade, que é o que está colocado como o ponto máximo do estudo de hoje. Então, se Deus, Ele é justo e Ele criou todos os espíritos para serem felizes, mas existe uma condição para essa felicidade completa, para a felicidade completa. Cada um de nós estamos construindo essa felicidade e ela é gradativa, ela vai aumentando. Estamos falando de felicidade completa. Com a perfeição, nós poderemos dizer que tudo aquilo que prejudica o alcançar dessa perfeição gera o quê? O sofrimento. Então o sofrimento não é uma punição que Deus emite, mas é uma desobediência, será sempre uma desobediência do Filho, do criado. E Deus é o Criador e nós somos os criados. Somos criados por Ele, a criatura. É sempre uma desobediência que a criatura comete em relação a uma lei que é muito antiga. Desde que Ele existe, essas leis existem. E Ele existe sempre. Ele é eterno. Nós somos eternos. Vou fazer assim para ninguém errar na gravação aqui. Nós somos eternos? Nós não somos. Somos imortais, não eternos. Só Deus é eterno. Imortal, não eterno. É uma questão de definição, mas é importante a gente ter essas ideias para a gente não achar que nós somos Deus. Qual é a diferença do eterno? A gente até fala nas preces, a gente fala. A gente está colocando o significado de imortal. Então a gente não vai ficar assim, vigiando, né? Ficando juiz do outro. Olha, ele falou eterno. Não é isso. É que nós estamos estudando, nós estamos ampliando o nosso conhecimento para facilitar a inspiração que os Espíritos vêm nos trazer. O imortal é aquele que nunca vai ter fim. Nós somos. Nosso espírito é imortal. Mas o eterno é muito mais que isso. O eterno, ele sempre existiu e nunca vai ter fim. Qual a diferença? Quilométrica, né? Então Deus é eterno. Por quê? Ninguém criou Deus. Ninguém criou Deus. E Ele existe desde o sempre. Desde o sempre. Nós não, nós tivemos uma origem. Lembrar que nós estudamos? Princípio evolutivo. Foi caminhando do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, em várias espécies, até despertar na razão e se transformar o espírito humano. Portanto, nós tivemos um começo. E Deus não. Deus é eterno. Então, se Ele é eterno e Ele é perfeito, Ele é soberanamente bom, justo, perfeito, essas leis, elas existem desde sempre. E o homem que foi criado por Deus, ele vai fazendo esse caminho de crescimento, de conquistas, e quando ele não desobedece essas leis, ele alcança a felicidade. Mas quando ele se desvia ou se transvia dessa lei, ele vai causar dor e sofrimento para si mesmo. Portanto, este é um dos grandes diferenciais do ensinamento espírita para outras religiões. Ela coloca cada pessoa como o dirigente da sua própria vida, do seu próprio destino, o autor da sua própria história. Se eu aprendo, como a Isaura falou, e pratico, eu vou ter desde já uma vida boa.
E ela com tendência a melhorar, porque a minha compreensão de mundo vai melhorando, a minha consciência vai dilatando, e eu vou tendo sensações novas que me permitem, me habilitam, abrem portas que eu não conheço ainda, para eu sentir essa grandiosidade que é Deus e o que Ele quer que a gente experimente. Mas quando a gente desobedece de alguma forma essas leis, aí então nós vamos experimentar o sofrimento e a dor. Para quê? Para saber como é ruim estar afastado dessas leis. Conhecendo os dissabores, nós vamos querer sentir os sabores. O desconforto, nós vamos querer estar no conforto. Só pode valorizar completamente o estado de paz aquele que perdeu a paz. Você vê aquela pessoa que perdeu a paz, quando ela encontra a paz, ela fala: nunca mais eu quero perder a paz. Estou sentindo uma imensa paz dentro de mim que nada pode me dar essa paz. Então eu não quero mais perder. São a antítese, né? Eu só conheço a noite porque eu conheço o dia. Eu só conheço o claro porque eu conheço o escuro. Eu conheço o bem porque eu conheci o mal. E quando eu estive no mal, eu vi que não vale a pena, que eu só me machuquei. Agora então eu quero construir um outro caminho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é farto de ensinamentos, mostrando que toda a aflição, que é um conjunto de atribulações, essa aflição ela pode ser física, pode ser as dores, pode ser as preocupações com o que está acontecendo ou com o que vai acontecer, né? Ou ela pode ser também espiritual, moral, pode ser a culpa, o remorso. Toda ela são consequências de uma causa. E quem está por trás dessa causa é sempre a pessoa. Lembra do ensinamento passado? Aqui no Espiritismo, para nós não tem a história de pecado original, não. Pecado capital. Não tem, não. Ah, nós sofremos por causa do pecado de Adão e Eva. Não. Aqui não tem isso, não. Se quiser entender pecado original capital como aquele que nós mesmos fizemos em outra encarnação, tudo bem. Agora, você está vendo? E tem gente que é vingativo, mesmo que é espírita. Esquece que é espírita e é vingativo, não é? Quando acontece alguma coisa com a pessoa, com o filho, ela fala assim: está vendo? Está vendo? Deus está punindo a mãe e o pai, fizeram isso daí, está vendo agora? Eu já ouvi isso de espíritas, né? Esquece que é espírita. E fala: está vendo? Olha o que aconteceu com o filho, com a filha. Ficava falando dos outros. Ah, quer dizer que a mãe fala dos outros e vai acontecer com o filho? O filho que vai pagar? Aqui não tem isso, não. Aqui a luz é mais intensa, o brilho é maior. Aqui que eu falo, o ensinamento é maior. Não. A mãe que falou mal da vida do outro, ela vai ter uma lição na vida dela, nessa ou na outra encarnação, para aprender que não se pode cair na maledicência. É um aprendizado dela. O filho está experimentando uma consequência do que ele já fez na somatória das existências. Portanto, aqui e também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que todo sofrimento ele é consequência de uma causa. Às vezes a gente vai encontrar a causa nesta encarnação e às vezes nós não vamos encontrar. Então, causas anteriores do sofrimento é quando a gente não lembra e ninguém é capaz de apontar o que nós fizemos para, como diz o ditado, né? O que eu fiz para merecer isso? Não lembra. Então isso vem de outra encarnação. Aí ele dá até alguns exemplos aqui: idiotice, cretinice. Não é xingamento. Idiotia, cretinismo é o nome de doenças mentais, ou às vezes doença física, né? Psicofísica, que é da mente, mas também atinge o físico, que é quando o indivíduo nasce e desde o nascimento, ou a condição mental ou a condição cerebral ou física impede
da pessoa ter autonomia. Ela não consegue realizar um trabalho, ela não vai conseguir se sustentar, ela vai sempre depender de alguém. Ela já nasceu assim. Então qual é a causa? Qual é a causa disso? Alguns dizem que é o mistério de Deus. Outros dizem que é para a glória de Deus. E outros dizem que é um pecado original. Nós não. Nós falamos. A desarmonia que o Espírito, nós somos o Espírito, causou através das suas ações, ficou registrado na sua mente, desorganizou o seu corpo do Espírito, o corpo perispiritual, e na futura encarnação produziu um corpo desse jeito. E tudo que está vindo para nós, em questão de saúde ou da falta dela, é por causa disso. São os excessos, são os desvios que nós cometemos, ou aquele sentimento de culpa, de remorso, que não é motivo, fala o texto, para a gente ficar se autoflagelando. Não serve para nada. Ficar falando, é verdade mesmo, eu sou miserável, como eu sou terrível, eu faço tudo errado. Não é para isso. É para, já nós vamos ler um textinho aqui do Emmanuel, um trecho do texto. É para que a gente ganhe mais força e faça da vida da gente um ato de doação pessoal para as outras pessoas na prática do bem, porque isso é remédio, é a cura. Essa é a corrigenda, é a cura, é o reajuste, né? Então fala aqui no primeiro trecho que eu separei, porque não dá para a gente ver tudo no roteiro. Sendo Deus soberanamente bom e justo, não haveria de permitir que fôssemos excruciados, salvo por uma boa razão ou causa justa. Assim sofremos é porque, por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei, seja nesta ou em anteriores encarnações. Então vejamos, espíritas, uma coisa é dizer que Deus não castiga ninguém. Isso é verdade. Nós ensinamos e aprendemos e ensinamos. Deus não castiga ninguém. A outra coisa é a gente confundir isso e ensinar que as pessoas não são punidas pela lei. Aí está errado. Nós somos punidos pela lei, sim. Quando é que nós somos punidos pela lei? Quando nós desobedecemos ela. São leis rígidas, são leis inflexíveis, ninguém dobra essas leis, são implacáveis. O que nós podemos fazer pelo nosso livre-arbítrio? Amenizar, diminuir esse período de punição, ou pelo nosso relaxamento. O que é o relaxamento? É continuar fazendo aquilo que provocou a desarmonia. Por relaxamento, aumentar o período de sofrimento. Mas lembra lá da passagem da parábola? O céu e a terra não passarão enquanto não for cumprido um tio das escrituras, das leis. Então, tudo que a gente produz na economia espiritual, ela vira sim uma receita. É igual um balancete que a gente coloca aí no mural, ela vira uma receita. O que tem numa receita? A receita num demonstrativo, um extrato. O que ela tem? Ela tem a arrecadação e a despesa. Se aquilo que eu faço de bem, de certo, o esforço pessoal, a vontade firme de vencer as más tendências, ela for maior do que os erros que eu cometo, eu fico com saldo positivo. Senão eu fico com saldo negativo. É débito. É débito. E a gente tem que pagar. Eu não venho na Terra para pagar, a gente vem para crescer. É certo falar isso, e a gente já falou isso milhares de vezes. Todo mundo está encarnando para evoluir, para crescer. Acontece que faz parte desse processo de evoluir e crescer também pagar débitos. Faz parte. Nós temos que pagar. Se não fosse assim, não teria tanta doença na Terra. Tem pouca, gente. Se a gente for dar nome, catalogar, dar nome, cabe nas mãos, nas palmas da mão, nos dedos? Milhares de doenças. E agora, então,
as psicológicas, as emocionais, as mentais, que estão também se multiplicando. Se não pagasse débito, não teria isso, né? A gente faria uma coisa errada e falava assim: me perdoa, meu Deus. Que bom, né? Tá tudo perdoado. Acabou. Aí não teria mais enchente, não teria mais queda de avião, né? Não teria mais nada disso. Nada disso. Terremoto, furacão. Não teria mais. Mas tem. Não tem? E se tem, então é porque a Terra ainda é a Terra onde o espírito endividado desce ao corpo de matéria, ao corpo de carne, para pagar os seus débitos. E que bom quando ele está pagando, fazendo bem. Porque é mais interessante para essa economia espiritual alguém que esteja fazendo bem do que alguém que esteja sofrendo. Não precisa. Esse que é o diferencial. Aí sim, eu não posso ficar falando nas palestras, nos ensinamentos, que nós viemos para sofrer, que nós viemos para sofrer. Aí sim. Porque aí é criar na pessoa um desestímulo. Ela fala: se eu já vim para sofrer mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu sofrer em qualquer lugar mais animado, né? Mas a gente pode pagar esses débitos sendo útil. Quantos exemplos que foram dados, né? A gente até sente saudade agora dos palestrantes que contavam aqueles caos, né? A pessoa veio, ela tinha na programação perder na engrenagem de uma máquina o braço, acabou perdendo a pontinha do dedo, e às vezes nem precisa perder nenhuma parte do corpo, né? Porque vai fazendo alguma coisa que vai se transformando numa peça fundamental na mão da espiritualidade para gerar o bem-estar e o progresso. Então o sofrimento é dispensável, porque se o sofrimento é instrumento de educação para trazer o espírito para o caminho reto de volta, e o espírito pela própria vontade, conduta está nele, para que o sofrimento? Aí no meio do caminho ele vai se dissolvendo, vai se desintegrando. Mas é importante dizer que aquele que, ao usar a sua liberdade indevidamente, vai trombar com a parede da lei divina. Isso tem que ter claro, senão a pessoa fica iludida, né? Ela vai achando que ela vai sair prejudicando a todos, não tendo compromisso nem responsabilidade, nada vai acontecer. Vai. Às vezes a gente não está vendo ainda as duas pontas da lei da causa e efeito. Às vezes ela vai vir na outra encarnação. Criados para a felicidade completa, só conheceremos, entretanto, quando formos perfeitos. Qualquer jaça ou falha de caráter interdita-nos a entrada nos mundos venturosos, e pois, através das existências sucessivas, neste e em outros planetas, que nos vamos purificando e engrandecendo, pondo-nos em condição de fruir a deleitável companhia das almas santificantes. Então ele coloca como prêmio a gente poder participar da companhia das almas santificantes. E aqueles que têm imperfeições morais não conseguem adentrar a esses mundos venturosos. Isso também é um ensinamento que a doutrina espírita traz. Existem muitas cidades espirituais e existe também uma graduação na construção dessas cidades espirituais. Os espíritos se juntam por afinidade evolutiva, energética, de pensamento, de sentimento. Então, se a gente vem e se esforça na Terra para vencer as imperfeições morais que nós temos, cada vez que nós voltarmos para o mundo espiritual, nós vamos poder entrar numa dimensão mais elevada e participar da companhia santificante desses espíritos. Tipos de aflições. As vicissitudes da vida, elas são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente,
outras fora desta. Aquilo que nós já explicamos, comentando, a gente vai passar reto, né? Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e da conduta dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais os corações não tomou parte alguma? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Eu lembro quando a gente começou a estudar a doutrina espírita, a gente estudava pergunta por pergunta do Livro dos Espíritos. Era muito comum, era muito recorrente as pessoas querem saber do destino. Eles perguntavam muito do destino, né? E não é uma coisa fácil de a gente, nem da gente aprender isso e nem de comentar. O Livro dos Espíritos traz bastante informação, mas cada um às vezes lendo entende uma coisa. E aí a gente também ouviu essa frase: não existe bala perdida, existe bala encontrada, né? A bala encontrou o endereço. O Daniel, mas já viu na internet um espírita famoso que falou: no planeta questão de expiação e prova, nem tudo a bala é perdida, não. Tem que vai se uma confusão com a cabeça dele. É o que nós. É um tiro na cara. Isso. Não é bala perdida, não. Exatamente. É isso daí que ele está falando aqui. É isso que ele está falando. Você vê? Ele está falando assim, ó. Quando a pessoa não está provocando, não existe o acaso. Quando ela não está provocando, então está atingindo, está indo de encontro a uma programação. Nas cartas psicografadas é farto isso, né? O espírito fala assim: não sinta culpa porque aconteceu isso comigo. Eu tinha, se não fosse assim, ia ser de um jeito parecido. Eu tinha que ir de encontro, né, a essa situação para que a minha alma se sentisse, minha mente se sentisse liberta de alguma coisa que aconteceu no passado. Quando a pessoa não provocou. Muito bem, é isso mesmo. Quando ela não provocou, essa é a questão do destino. Se a pessoa entender destino como alguns pontos que ela combinou no mundo espiritual para experimentar aqui na Terra, com a finalidade educativa de renovação, de transformação moral, aí então a gente entende que existe destino, mas não algo que alguém programou para a pessoa, que ela não tenha participado. Ela participou, né, quando foi programar a sua encarnação. E também, esse é o diferencial do que nós estudamos a respeito do destino, que tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, tudo pode. Agora, o que ele está colocando aqui com vários exemplos, várias situações, é quando o indivíduo provoca. O indivíduo provoca. Tem acidentes que nenhuma providência poderia ter evitado, não é verdade? Nesse programa mesmo que eu estou falando para vocês assistir, da médium, ela vai em qualquer lugar, é uma médium americana, ela não é espírita, não é de religião nenhuma, mas ela vai em qualquer lugar, ela vê os espíritos. Então ela fala, eles vêm e ficam forçando eu falar com o familiar, então eu tenho que falar. Aí aprendi que isso era uma missão que eu tinha que cumprir. Então às vezes ela está no mercado, ela vê o espírito. Outro dia ela foi comprar colchão com o filho dela, na hora que eles estavam sentada, ela foi olhar para o vendedor, aí era a avó da mulher dele que queria falar, passar a mensagem, e ela tem que passar a mensagem. Só que ela aprendeu o seguinte, que ela só passa uma mensagem quando for isso que nós temos que ter sempre em mente, né?
O pessoal aqui está há bastante tempo trabalhando aqui no apóstolo Mateus tem essa orientação clara e nos ensinou. Que é para a gente sempre passar aquilo que vai colaborar, sempre. E ela nem é religiosa e ela aprendeu isso com a intuição. E ela fala isso. É um programa que tem um seriado, né, que vai mostrando várias experiências que essa médium, ela é vidente, ela teve e ela aprendeu isso. Por exemplo, ela não passa mensagem de espírito que está querendo perseguir alguém, querendo atrapalhar, não passa, não. Ela passa mensagem sempre de orientação para a pessoa, e mesmo quando eles querem passar alguma coisa que vai agitar, que vai causar ansiedade e agitação, ela não passa. Você vê que coisa? Então, ela falou assim: o teu pai, ele está aqui mandando falar para você saber que é ele mesmo, que quando ele morreu, ele estava ajeitando a roupa. E a mulher falou: é verdade, ele tinha emagrecido por causa de um problema que ele teve de saúde, e ele teve que colocar um cinto suspensório, e ele estava puxando, ajeitando, porque a calça estava muito frouxa, estava caindo, e aí ele tropeçou na escada e caiu e machucou. Mas isso para ele foi uma bênção, porque o problema de saúde que estava evoluindo, ia colocar ele numa situação de sofrimento que ele não precisava passar mais. Então ele, na hora da queda, ele já se libertou do corpo e ficou bem. Na hora. Quer dizer, tem coisas então que a gente dificilmente evita, mas não está provocando. É igual muitas cartas psicografadas de pessoas que tiveram um acidente automobilístico. Quantas que nós não ouvimos dos jovens falando de diversas cidades, daqui de Show, mas também da região ou de região muito distante, alguns falarem: não se preocupa comigo, não chora, não fique pensando se eu senti isso, aquilo. Eu não senti. Alguns segundos antes do carro se chocar, eu já estava fora do corpo e já estava protegido, acolhido pelo avô, pela avó. Quantos que não falaram isso? Por quê? Porque essa situação é um resgate de outras existências. Agora, se a gente sai com a lanterna direita do carro queimado na rodovia, eu vou falar para se acontecer alguma coisa que é porque tinha que acontecer? Não vou falar. Você viu lá o avião Chapecoense? Aqueles que estavam lá dentro não sabiam de nada, com certeza eles estavam num karma coletivo, porque eles não tinham como evitar o acidente, eles não sabiam, eles se entregaram na mão do condutor, mas o condutor sabia. Então, uns estavam colhendo, outros semeando. Porque quando chega, e a gente precisa até orar bastante para o piloto, quando eles chegam no mundo espiritual, aqueles que resgataram chegam libertos, e a mente daquele sabia que tinha que colocar mais combustível, mas não colocou para economizar. Como é que fica a mente dessa pessoa? Ela não vai querer reencarnar para de alguma maneira ela devolver para a sociedade, para a comunidade? É assim que funciona. Pegou fogo de prédio, Luiz, estava no trabalho com ele um dia, uma entidade que morreu queimada. Essa mulher estava brava com a mãe dela. Minha mãe que é culpada, não queria morar naquele prédio, ela fez que eu morasse naquele prédio. E ela fez que eu morasse, eu mudei naquele prédio. Depois a mãe dela foi fazer uma compra, pegou fogo e ela foi. E quantos que tinham que trabalhar e não tinham que desencarnar e não foram trabalhar, né? Deu uma dor de cabeça intensa, perdeu o táxi. E assim também lá no World Trade Center, quando aqueles aviões se chocaram com as torres. Quantos relatos, né? Eu trabalhava em tal andar, naquele dia aconteceu alguma coisa que me impossibilitou de chegar até lá. É assim que funciona. Quer dizer que os bons espíritos ajudam a Deus nesse processo de resgate, de reajuste que os encarnados programam para vir buscar aqui na Terra. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido
em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desaparecerão. Estou lendo tudo errado hoje. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita numa esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura não receba o Salvador ingratidões e ápodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não esqueçamos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Não é, pois, novidade saber que a imperfeição do espírito gera sofrimento e representa a raiz do seu atraso espiritual. Nesse particular, surgem então algumas questões fundamentais. Já que nós já sabemos que todo sofrimento e todo mal, vai fechar agora o estudo, é decorrente dos nossos próprios erros, do nosso próprio equívoco, então nós precisamos também saber como vencer isso, né? Como superar, como não agir mais errado para não provocar esse sofrimento, porque nós não queremos mais sofrer, nós estamos em busca da felicidade e da paz. E para então corrigir aqueles males que nós já cometemos nas outras existências, ou nas anteriores, ou nessa mesmo, em alguns momentos anteriores ao que nós decidimos renovar espiritualmente. Então, como lidar com a imperfeição? Como proceder para erradicá-la? Como conviver com as ações intempestivas próprias e alheias que causam sofrimento? Como administrar conflitos íntimos que nos impelem a realização, ações infelizes decorrentes das tendências inferiores que ainda possuímos? Como não se vincular às mentes enfermiças que nos rodeiam? A resposta a esta e às outras indagações guardam relação com a força de vontade e do esforço desenvolvido por cada indivíduo em superar as dificuldades. Não resta dúvida, porém, que a solução definitiva está no trabalho incansável do bem que transforma o ser melhor. É o que orienta a doutrina espírita todos os dias, né? Nas suas atividades. Só existe um meio do espírito superar as suas más tendências. Ficar parado não é. Ficar se lamentando por aquilo que já fez errado também não resolve. Então é ter vontade, se esforçar e praticar o bem. É a prática do bem. É o axioma, né, da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. E através desse bem que a pessoa faz é que ela vai encontrar a cura, o remédio do seu mundo interior, do seu mundo íntimo. E nesse sentido, Emmanuel nos convida à seguinte reflexão:
que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros de evolução na Terra não padecem dúvida. Ele fala que nós somos espíritos endividados, isso ninguém mais duvida. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo. Como ele fala, se reconhecer como alguém que precisa se renovar é um primeiro passo. Mas também é necessário agora ir em busca de saber como é que se faz isso. Como é que vai resolver os problemas do mundo íntimo. Reconhecemos-nos falhos e nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade, onde nós falávamos sobre a autopiedade, que é uma coisa muito perigosa. Então, ele fala, comece por aí, evite chorar inutilmente. Lá atrás ele tinha falado, nas dificuldades da vida nós já vamos chorar, mas que chore trabalhando, rendendo, produzindo, né? Não adianta chorar inutilmente. E nem ter autopiedade. Ai, meu Deus, como eu sofro. Todo mundo é feliz, todo mundo parece prosperar e eu sofro. As pessoas, por mais que eu faça o bem para as pessoas e tento ajudar, parece que é aí mesmo que elas querem pisotear em mim, né? Elas me isolam, me traem, são incompreensivos, deixam experimentar a solidão. Nada disso. Não pode tomar essa postura. Já está ensinando, né? Como é que eu vou fazer? Assim, desse jeito não é. Não ter autopiedade. Não se achar o coitadinho. É muito perigoso se achar o coitadinho. Quem se sente coitadinho começa a perder a própria força. A força que tem, aquela força divina. Aquela que Deus colocou. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. E aí alguém vai falar, quem é essa pessoa para querer fazer o bem? Ela é errada, ela fez isso, não tem importância, continua fazendo. Porque por fazer este bem, você vai se transformar numa pessoa diferente. Se você não fizer, você vai ficar igual. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações a benefício dos semelhantes. E procurando aceitar-nos como somos, né? Aceitar como nós somos, sem subterfúgio ou escapatórios. Também a gente não pode falar assim, eu sou assim porque ninguém me deu oportunidade, né? Sem arrumar desculpa. Não, eu sei que eu tenho essas imperfeições e eu vou trabalhar para corrigir, encarar a realidade. Evitemos, aí tem gente que fala assim, eu vou deixar para outra encarnação, né? Vai deixar o quê? Se não fizer nada agora para ganhar força, um pouquinho de força, para vir com um pouco de força na outra, vai vir na outra com dificuldades dobradas e sem essa força, né? Então tem que começar. Isso também. Nesses tempos que nós estamos vivendo, quem vai conseguir reencarnar? Dos que estão encarnados, quem vai conseguir reencarnar? Eu passo inteiro, inclusive ele sofre pra caramba. Porque ele passa a se policiar, né? Parece que tá tudo errado em nós, mas pra família da gente, coiseira que não tem nada a ver. Sabe qual que é o versículo do que você acabou de falar? Bem-aventurado, né, Célio? Não está aqui? Você deve ter acompanhado o texto. Você deu uma lida em casa? Ele fala exatamente o que você está falando aí. É que a gente não leu tudo, a gente foi pensando alguma coisa. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando Jesus falou que é bem-aventurados os aflitos, ele não estava falando que é bem-aventurados os que sofrem. É esse aí que você falou, que já começou a entender as coisas e começa a sofrer. Mas ele vai ser compensado. É isso que Jesus está falando. Ele vai ser recompensado. Ele tem que fazer cada coisa. Evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos
aos outros o melhor de nós, reconhecendo que, se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir.